Você já pensou em viver em Belo Horizonte? Uma cidade com uma economia em crescimento, boas condições de saneamento, mas que também enfrenta desafios em áreas como segurança e educação. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar em uma análise completa da capital mineira. Fique comigo até o final para entender se BH é o lugar ideal para viver ou investir. Vamos nessa, eu sou o Fê, no canal Explora Brasil. Fundado em 1897, BH é um verdadeiro polo de crescimento e inovação. A cidade é conhecida pelo famoso jeitinho mineiro e por ser um excelente ponto de partida para explorar outras belezas de Minas Gerais. Mas será que Belo Horizonte é uma cidade segura para morar? Vamos começar falando sobre a segurança. Em Belo Horizonte, a taxa de homicídios em 2022 foi de 17,6 por 100 mil habitantes. Para entender melhor, a média mundial é de 6 homicídios, e no Brasil a taxa é bem mais alta, chegando a 24,5 por 100 mil habitantes. Ou seja, BH está abaixo da média nacional, mas ainda assim enfrenta desafios, especialmente em áreas mais periféricas. A cidade está ligeiramente acima de cidades mais populosas como São Paulo, mesmo que diga que é um problema das capitais, mas, por exemplo, sabia que Florianópolis tem números bem inferiores a Belo Horizonte, como nós já falamos aqui no canal? Embora Belo Horizonte tenha registrado melhorias nos últimos anos, esses números ainda deixam a desejar. Para você entender, a cada ano, na metade do ano, sempre sai uma atualização do Fórum Nacional de Segurança Pública. Então, sempre tem um déficit de 2 anos. Por exemplo, em 2025 vai vir os dados de 2023. Os dados de 2025 só vão vir em 2027 para você ficar ciente. Mas será que BH compensa quando o assunto é emprego? Agora, vamos falar sobre o que todo trabalhador quer saber: o mercado de trabalho. Belo Horizonte apresenta uma taxa de ocupação de 70%. Bem acima da média nacional, que é de 56%. Isso é um sinal de que a economia na cidade ela está crescendo, pessoal, oferecendo boas oportunidades. Para você ter uma ideia, esse número é muito bom quando comparado a São Paulo e principalmente ao Rio de Janeiro. E São Paulo, como é considerada a capital, um coração do comércio brasileiro, Belo Horizonte está muito à frente de São Paulo. Olha que surpresa! A cidade tem se tornado um polo para o setor de tecnologia, com empresas buscando os profissionais qualificados. Se você está buscando novas oportunidades, Belo Horizonte pode ser a cidade certa para você. Mas atenção, como eu sempre falo, a competição é forte. Então, capacitação é a chave e você deve pesquisar a sua área de atuação, procurando vagas pela internet para saber se realmente vale a pena na sua área mudar para lá. Mas e quando nós falamos sobre questões básicas de saneamento e moradia? Um aspecto fundamental para a qualidade de vida é o saneamento, certo? Belo Horizonte está muito bem nesse quesito, com 99% dos domicílios recebendo água encanada. Isso é um dado muito bom comparado às outras cidades do Brasil. E 97% tem coleta de esgoto. Quando o assunto é coleta de lixo, 99,5% das residências tem o serviço. Olha que bacana. E aqui uma dica: esses números colocam BH entre as capitais mais bem estruturadas do Brasil nesse aspecto, o que é um grande alívio para quem pensa em morar na cidade e busca conforto e qualidade de vida e saúde, que iremos falar também logo adiante. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a educação. Quando nós falamos em educação, que é um tema crucial para o futuro das crianças, jovens, para as pessoas que querem se qualificar, Belo Horizonte, será que ela manda bem? Bom, a capital se destaca no ensino fundamental inicial, onde superou a média nacional com uma nota de 5,9. No entanto, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, os números ficam abaixo da média nacional, e isso é um sinal de alerta. O ensino fundamental final tem uma nota de 4,5 e o ensino médio ficou com 4, o que nos faz refletir. Como podemos melhorar a qualidade do ensino nas fases mais avançadas e preparar as futuras gerações de forma mais eficaz?
E aqui um ponto importante. Apesar de Belo Horizonte ter uma nota ligeiramente acima e abaixo da média nacional, nós podemos afirmar que ela segue a média nacional. Infelizmente, a educação pública no Brasil ela deixa a desejar, e as capitais acabam seguindo o mesmo caminho. Isso acaba refletindo no crescimento populacional em Belo Horizonte para quem precisa morar na cidade e precisa matricular os filhos em escola pública, e isso pode ser um dado importante. Mas quando nós falamos em crescimento populacional, bom, a população de Belo Horizonte ela passou por uma queda de 2,5% entre o censo de 2010 e de 2022. Foi o que mostrou o último censo que nós tivemos. Isso resultou numa diminuição de aproximadamente 60 mil habitantes nesses 12 anos entre um censo e outro. Os motivos dessa diminuição da população ainda não são muito claros, mas esse fenômeno levanta uma pergunta importante. O que está influenciando a diminuição populacional? Será que é a segurança, a qualidade de vida ou outros motivos? Vamos agora falar de um assunto que é muito importante, que é a saúde para os moradores da cidade. A saúde em Belo Horizonte é um dos pontos que geram muitas discussões. A cidade, por ser uma capital, conta com uma rede ampla de serviços de saúde, mas ainda enfrenta alguns desafios em termos de cobertura e qualidade. Belo Horizonte possui 160 unidades básicas de saúde, as chamadas UBS, distribuídas em toda a cidade. Isso coloca a cidade com uma média razoável de cobertura para a população de mais de 2,5 milhões de habitantes. As UBSs, elas são uma maneira de saber se a prefeitura está investindo na saúde da população, como eu já falei várias vezes aqui no canal. A cidade, ela é melhor na questão de saúde comparada, por exemplo, a São Paulo e Rio de Janeiro, quando nós falamos em saúde, e nós já mostramos aqui no canal. E aqui o ponto importante. No melhor cenário, ela tem entre 26 postinhos a mais do que o mínimo necessário, e no pior cenário, faltam 41 postinhos. O que isso significa? De acordo com a lei, você tem a saúde da família no postinho, um postinho tem que atender em aproximadamente 12 mil habitantes. Se essa UBS não tem saúde da família, são 18 mil habitantes. Só que não temos como nós sabermos quantas têm saúde da família e quantas não têm, porque a cidade ela é uma mistura dos dois. Então, a cidade ela fica ali entre ter 26 postinhos a mais e faltar 41 postinhos. O ideal é que todos fossem positivos, mas quando nós pegamos São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte dá um banho mesmo com essa questão de uma pequena falta. Mas nós temos que lembrar que saúde é questão também de qualidade, não só números. Então não adianta ter números bons e a qualidade ser ruim. Mas comparado às outras capitais, Belo Horizonte ainda se sai melhor nesse quesito de saúde. Mas será que os salários acompanham esse otimismo? Vamos falar sobre o salário, que é uma coisa muito importante. Em termos de salário, a cidade tem um valor médio de R$ 4.120, o que coloca a cidade acima da média nacional, que é cerca de 3.542. Esses dados são os mais atuais que nós temos. Essa diferença ela reflete uma economia em crescimento, que tem atraído profissionais qualificados, principalmente nas áreas de tecnologia, serviços financeiros e saúde. Significa que a cidade tem um salário médio 16% superior à média nacional. No entanto, em comparação com outras cidades, a cidade de BH ocupa uma posição intermediária no ranking estadual e nacional. Ela é a 8ª cidade com melhor salário médio no estado e posição número 63 no país. Lembrando que quando nós falamos salário médio, não significa que todas as pessoas recebem isso. Tem pessoas que vão receber muito a mais, tem pessoas que vão receber muito a menos. A média, ela é para você ter uma noção de como que está a qualificação dos salários na cidade. E aqui um ponto muito importante, na hora de você decidir alguma coisa, se você deve ou não morar na cidade. Ela tem pontos positivos, como um mercado de trabalho aquecido, saneamento de qualidade e uma população com sinais de crescimento e manutenção, que isso pode ser um ponto positivo. Mas também apresenta desafios, especialmente em áreas como segurança, educação e também na saúde.
Belo Horizonte é uma cidade com grande potencial, mas como qualquer outra, tem seus altos e baixos. O que mais pesa para você escolher onde viver? O que será? É a segurança, a educação ou a qualidade de vida? Comente aqui embaixo, queremos saber da sua opinião. E se você quer conhecer outras cidades do Brasil antes de tomar uma decisão, clica aqui nessa playlist aqui do lado que tem várias análises de várias cidades do país.